Planeta Marte, aquele que representa o nosso guerreiro interno, é o planeta que nos movimenta, que dá atitude, ação, iniciativa. E quando ele fica retrógrado, o que acontece? Então vamos entender. Como eu trouxe na introdução, Marte ele é um planeta que está a serviço de nos movimentar. Ele é um planeta que nos tira da estagnação. Ele é aquele que representa uma atitude, né? Onde as coisas não acontecem de uma forma passiva, mas sim ativa, né? E obviamente que a gente está falando disso de uma força, de uma energia, né? Então, dentro desse combo, né? Quando a gente fala que existe força, que existe energia, que existe ação, que existe atitude, que aí a gente começa a pisar às vezes num terreno da impulsividade. Junto desse combo vem também ansiedade, irritação, né? Um senso de aceleração. Ele é um planeta que não quer esperar muito, né, que as coisas aconteçam. Lembrando, né, ele cumpre um papel ali, né, que é importante para todos nós. Pode ser que você sinta que esse planeta está mais ativado ou não, mas ele está a nosso serviço, né? Então ele não é um planeta que quer ficar esperando muito, ele quer fazer, só fazer. Então uma grande energia, né, que se tem aí de analogia para compreender um pouco Marte é o signo de Áries, né, que carrega ali um arquétipo muito correlacionado ao que Marte de fato vem, né, para nos entregar. E aí quando eu chamo ele de guerreiro interno, né, eu gosto muito de trazer esse termo para lembrar principalmente que todos nós temos essa força dentro de nós, a capacidade de acessar um lugar de coragem, de atitude, aquilo que nos posiciona, aquilo que faz a gente conquistar algo, a dar um primeiro passo. Isso é muito importante, que Marte nos ajuda, né? Só que quando a gente fala, né, de guerreiro, a gente atribui ao quê? Além da coragem em si, o que um guerreiro faz? Ele entra em batalha. Então é uma energia que nos movimenta muito mais para um lugar de embate e por vezes conflito do que o oposto, né, naturalmente. Então existe aí, né, essa energia, né, que tá aí cada um dentro de si de alguma forma, mais elevada ou não, mais desequilibrada ou não, né, o quanto você está conseguindo se posicionar, falar, trazer sua opinião, enfim, se defender, né? Também é ele que nos ajuda a isso. Quando a gente chega num período de retrogradação do planeta Marte, a gente já traz aqui um tom de dar uma segurada, porque Marte ele representa aceleração. Ele não pensa muito para fazer, né? E assim, não dá para dizer que isso é necessariamente ruim. Eu acho que as atitudes que são mais impulsivas, né? Porque ele é do vai lá e faz, né? Pode, obviamente, te render algum arrependimento. Mas, por outro lado, é este movimento de quem tem coragem de fazer logo, é que por vezes faz com que não se perca alguma oportunidade, ou que faz com que você seja o pioneiro de realizar algo, porque você foi o primeiro que teve coragem de ir, mesmo quando não tinha um terreno ou um vislumbre de certeza das coisas, né? Então, quando ele entra em retrogradação, a gente está falando exatamente do oposto, já dá justamente uma segurada. Então, entender e saber, né, é importante até acompanhar quando Marte está retrógrado, justamente para setar expectativas, né? Ele fica retrógrado mais ou menos a cada 2 anos e dura, né, o período de retrogradação, geralmente 2 meses e meio. Quando acontece esse período de Mercúrio retrógrado, é importante estar ciente, porque a conduta é justamente segurar um pouco a ansiedade. Não adianta querer ter pressa nesse momento, né? Voltando para a analogia do guerreiro interno, né? Quando a gente vislumbra essa imagem de um guerreiro, e que a gente naturalmente sabe que o guerreiro, além de coragem, ele também entra em batalha, né? Hora ou outra, ele precisa descansar, né? Então, assim, até o nosso guerreiro interno também precisa de um descanso. E o que se faz nesse descanso, né? Nos períodos de retrogradação?
eu preciso recuperar minhas forças, né? De repente tem embates aí que deixaram em mim, né, um desgaste, me recuperar. E quando eu paro um pouco, né, de lutar, é a hora que eu tenho a oportunidade de rever as minhas estratégias, né? Então eu analiso como foi o meu desempenho nas batalhas anteriores, tiro os aprendizados necessários e aí sim eu consigo com mais tranquilidade pensar nos próximos passos. Então, períodos de Marte retrógrado não é para querer fazer acontecer a tudo e qualquer custo. Inclusive, fica muito penoso se tentar fazer isso, né? Porque não é um movimento, né? Energeticamente não está favorável, né? Então, às vezes, fica realmente uma sensação de que você está querendo, está tentando e não rola. Porque não é a ideia, né? Então, é um período que tem que baixar a ansiedade, né? E como a gente está falando que ele está no movimento retrógrado, né? E movimentos retrógrados é porque as atividades daquele planeta não funcionam tão bem. A gente precisa tomar muito cuidado, ter muito autocontrole também com os nossos posicionamentos, as nossas comunicações, porque a tendência da gente cair num lugar mais impaciente, impulsivo e agressivo é maior. Então, evitar discussões nesse período é muito importante. Então, assim, período de Marte retrógrado nos cutuca num lugar, claro, dependendo de como é o mapa de cada um, né? Se alguém já é um pouco mais impaciente, um pouco mais irritado, fica mais desafiador. Então, é um período em que a gente tem que exercitar muito esse lugar de observador, de respirar fundo, porque a tendência é da gente ter um posicionamento mais armado, sabe? De já entrar em modo de defesa desnecessariamente, né? E principalmente tomar cuidado com o excesso de opinião, de fala, de atitude, né? Às vezes isso faz com que a gente não dê espaço para o outro. Então, o que o período de Mercúrio retrógrado faz é trazer pra gente a oportunidade de revisar tudo isso em nós também, né? Porque às vezes isso já é um ponto que tá precisando ser melhorado ali, lapidado, né? E assim como o oposto, né? Às vezes um período de Mercúrio retrógrado para algumas pessoas ajuda a acionar esse guerreiro interno que já não estava na ativa, digamos assim, né? Então tem pessoas que às vezes precisam, na verdade, mais de um empurrão para acessar esse lugar. Então não surpreende que muitas vezes exista nesse período um transbordar, né? Aquela coisa do tipo, coisas que você estava às vezes muito tempo tolerando, não estava conseguindo expressar, comunicar, e vem com muita força, porque Marte, o movimento dele é assim, ele não é sutil, né? Ele vem com força. Então, assim, por mais que às vezes as coisas não aconteçam exatamente da melhor forma, às vezes é um movimento necessário para que se consiga externalizar algo que estava há muito tempo sustentando, né? Para justamente te ensinar a importância de se posicionar, né? A importância de se defender, a importância de trazer as coisas que são importantes para você, né? Então, outra coisa também que não é muito interessante se fazer em períodos de Marte retrógrado é início de novos projetos. Marte, ele é o planeta que justamente nos dá força para inícios, para primeiros passos, para nascimento de coisas novas. Então, se eu faço isso num período de Marte retrógrado, já fica um pouco debilitada essa energia, né? Então, vale muito a pena acompanhar os trânsitos para ficar atento com esse período, para extrair ali os aprendizados necessários que cada um precisa e também para evitar atritos, né? Porque realmente não é interessante. E uma outra coisa, né, que às vezes a gente também vai sentir que mexe em nós, tá muito também ligado à nossa vitalidade, à nossa energia. Porque, que nem eu falei, ele é um planeta que nos movimenta, né? E quando a gente pensa em movimento, né, e até pensando como o tal do guerreiro interno, né, o que nos leva a conquistar as nossas coisas, né? O que nos leva a ir atrás, a ter atitude, a fazer acontecer, a sequer ir todo dia, né, de repente trabalhar, resolver as questões. Existe uma máquina que nos movimenta, que é o nosso corpo, né? Então Marte também nos lembra disso, tá? Ele tá muito ligado também a essa energia
né? Que é aquela que nos impulsiona, né? Então, como que tá essa força vital, né? A sua energia, a sua disposição. Então, tá tudo conectado, né? Inclusive, para quem de repente está sentindo que está com a energia de Marte numa vibração um pouco mais baixa, ou seja, mais irritadiço, mais ansioso, atividades físicas ajudam a equilibrar. E muitas vezes também para algumas pessoas que têm dificuldade de tomar atitudes, de se posicionar, né, de sentir que pode sim ter essa coragem, a atividade física também ajuda a pessoa a acessar esse lugar dentro de si, né? Então, quando a gente também, fazendo contraponto, tá no período de Marte retrógrado, pode ser que a gente também sinta que essa força e essa vitalidade caia um pouquinho, tá? Porque realmente a ideia não é que a gente se movimente, é que a gente repouse, que a gente faça ali, né, a regeneração necessária para poder de novo continuar, né, nas nossas batalhas de uma forma mais consciente e equilibrada. Deixa aqui o seu feedback, me diga como que você sente que tá aí o seu guerreiro interno. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para poder acompanhar todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui. Tchau!